Um setor que movimenta dezenas de bilhões de dólares e tem uma crescente cada dia mais escalável, mas que ainda controla os seus procedimentos, os seus serviços através de e-mails, planilhas, páginas em Word. Bom, hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa bomba relógio que se chama Sistema de Gestão da Qualidade, onde nós já vemos que se não tratarmos de maneira plena a automatização e tudo aquilo que a gente precisa fazer para integralizar a RegTech aos nossos sistemas de hoje em dia utilizados em organismos de certificação ou sistemas que precisam de conformidade, teremos um problema ao longo de anos. Bom, Lucas, o grande fator aqui, nós trabalhamos, aí eu vou fazer aquela do advogado, né? Nós trabalhamos há mais de 30 anos com planilhas, e-mails, documentos em Word, fazendo esse controle de maneira manual, sistêmica, e que tem funcionou durante muito tempo, só que com o acúmulo de normas, o acúmulo de procedimentos, as mudanças significativas e de maneira rápida, tanto nacionais quanto internacionais, nos fazem muitas das vezes perder um pouquinho o controle disso. Para você que é da área de tecnologia, como é que você vê isso tudo que a gente sempre utilizou ao longo desses mais de 30 anos no nosso segmento e o que você vê como benefício daquilo que foi feito e o que você pode agregar com tudo aquilo que você tem feito com o sistema, com a RegStack, com tudo aquilo que você já apontou para a gente? Eu acho interessante a gente separar o que vai ser uma evolução do ecossistema como um todo e uma evolução das ferramentas. Por exemplo, a gente sabe que o trabalho administrativo dentro dos organismos hoje, cada um tem a sua própria natureza. Sim, sim. A gente sabe qual vai ser o conteúdo dos documentos, o que vai ter o certificado ou não, mas a real forma de lidar com o sistema de gestão hoje está na mão de cada organismo. O organismo ele tem ali o controle interno dele, cada um pode fazer o seu via Excel, via Planner, etc. A ferramenta muitas das vezes vai variar. O que a gente está o que a gente está trazendo como visão é, independente da ferramenta, seja ali o Word, seja que esteja em PDF, o que a gente está trazendo é uma ferramenta para operar a conformidade. Perfeito. O nosso intuito, pelo menos não no primeiro momento, não é virar para o OCP e falar, não, você vai parar de usar Word, você vai parar de usar Excel na hora de fazer um processo de certificação. Não, você vai continuar utilizando, só que você vai utilizar no momento certo. Ou seja, vou fazer um certificado? Beleza, o certificado tem que ser o Word. Agora, vou fazer o acompanhamento de um fluxo de processo de certificação. Poxa, vou fazer no Word? Vou fazer no Excel? Vou relacionar as evidências que eu estou tendo no processo com o que vale na portaria. Aí eu vou lá e vou abrir um bloco de notas, vou mandar um e-mail. Então, assim, eu não diria que a gente está vindo para acabar com as ferramentas que a gente tem hoje, que é Excel, Word, etc. Eu acredito que todas elas têm a sua usabilidade e sempre vão continuar no mercado. O que nós estamos trazendo é algo para monitorar, algo para trazer compliance, manipular toda essa base de dados. Porque pensa pela ótica de um organismo acreditador, chegando hoje em um OCP. Ele sabe, em teoria, o que ele vai encontrar, mas ele não sabe onde, porque ele não sabe qual é o regime de pastas do OCP, ele não sabe como é que são separados os documentos. Um OCP vai fazer um memorial descritivo em Excel, o outro OCP vai fazer em PDF, vai salvar de maneira diferente. O que a tecnologia está trazendo que hoje soluciona isso? Como eu comentei, o nosso intuito não é matar nenhuma ferramenta que a gente utiliza hoje, é passar a utilizar elas no momento correto e trazer um sistema operacional para gerir tudo isso. O RegStack, que é o que a gente vai acabar se aprofundando, você vai perceber, Eduardo, que ele é nada mais do que um orquestrador, acima de tudo, do fluxo de certificação, mas também da conformidade. Então ele vai conseguir ajudar, então vamos lá, para a gente poder fazer com que todos entendam. Quando a gente pensa em normativas, hoje em dia nós temos normativas para tudo. E isso gera escopos.
geram itens específicos para serem normalizados, controlados e tudo. O que você está me dizendo é que a tua ferramenta, a ferramenta que você está criando, que você está colocando no mercado, ela vai ajudar a ter rastreabilidade desses documentos que existem, eles não vão deixar de existir, mas em contrapartida vão atender às mudanças, revisões normativas de portarias que estão acontecendo no mundo todo de uma maneira fluida, se adaptando a cada empresa, a cada negócio, cada organismo, por exemplo, que vai utilizá-la. O modelo ideal é esse. Por que a gente utilizou como referência, né, os gates e as evidências? Exatamente por a gente não poder tipar o formato do documento da OCP. Cada OCP vai ter o seu documento, mas o que a gente está entregando para o mercado? A gente está entregando para o mercado uma plataforma que, a partir do momento que você escolhe um template de portaria para operar, a gente vai te dar o caminho que aquela portaria diz que você precisa seguir. Não a partir dos documentos que você tem que criar, mas a partir das informações que você tem que integrar na plataforma. Entendi. Então a gente não fixa no documento, o seu certificado vai ter que ser nesse formato, o seu memorial descritivo vai ter que ser nesse formato. Não, mas o seu certificado tem que ter essa informação. O seu memorial descritivo tem que ter essas informações que está dentro da portaria, de acordo com a família. Vai atender a norma e portaria de maneira plena, né? Exato, ele não vai ficar preso ao formato do documento, que vai ser algo muito específico de cada OCP. Ele vai se ater à informação. Bateu a informação que está inclusa naquele gate da portaria, pode seguir com o processo. Perfeito, perfeito. Porque se você parar para pensar, exemplo, isso é uma bomba relógio, né, como a gente falou no começo. Porque acontece, você precisa hoje de mão de obra qualificada, a mão de obra qualificada é cara, o cliente quer preço, então ele não quer encarecer aquilo que... Quer rápido. Ele quer agilidade, ele quer preço e tudo, e o órgão acreditador, ele quer rigor, ele não quer que você deixe de atender nenhum item. O que você está falando para mim é que a tua ferramenta e o que o sistema gerencial, né, de RegTech no mundo todo, ele vai fazer, ele vai integrar aquilo que é necessário para ter um atendimento pleno junto aos órgãos acreditadores, seja ele em qual segmento for, ele vai conseguir manter um valor justo para o cliente final, porque você vai ter menos trabalho do especialista, porque o sistema ele vai conseguir mostrar para o especialista, de acordo com a norma ou a portaria que ele estiver seguindo, ele vai conseguir mostrar para o especialista os pontos que ele precisa atender dentro da normativa, né? Porque as normas nos obrigam e nos exigem trabalharmos com o humano. A decisão sempre tem que ser do humano. Então, pelo que eu entendi, o teu sistema ele não vai tirar o humano do foco do processo. Muito pelo contrário, ele vai trazer evidência do humano para dentro do processo, dando a ele o respaldo necessário para ele poder assinar, avaliar ou pontuar algum item. Eu estou falando alguma besteira? E tem até mais. O sistema ele vai mostrar para o usuário qual é o caminho. Ótimo. Escolhi a portaria de eletrodomésticos para atender. O sistema vai mostrar qual é o caminho documental que precisa ser feito. Quais são os documentos que têm que ser levantados antes da criação do plano de ensaio. Quais são as validações que a gente tem que fazer num processo de revisão do processo de certificação. Então, a partir do momento que você escolhe uma portaria, você não tem só ali o respaldo técnico, você também tem a parte da burocracia. A gente não só trouxe informações de tecnologia, é aquilo que a gente comentou no vídeo passado. Para sair o RegStack, teve que ser 40%, 30% tecnologia, mas muito do conhecimento que está hoje dentro da plataforma vem de campo. Vem do que a gente conversa sobre a OCP, vem do que eu vejo acontecendo no dia a dia e a gente está trazendo isso para o dia a dia do analista. Eu acho que a gente vai conseguir aumentar muito mais a produtividade, não só pelo fato do analista ter tudo no mesmo lugar. Ele consegue abrir o documento, ele sabe ali o checklist que ele precisa conferir das informações dentro daquele documento, ele tem a opção de conversar com uma inteligência artificial e receber uma análise prévia daquela inteligência artificial, mas acima de tudo, para cada processo ele sabe o momento que o processo está, o que ele já entregou de documentação e o que ele precisa entregar ainda. Esse que vai ser o maior diferencial, não só a parte mecânica que seria ali a criação dos documentos, mas trazer para cada avaliador a visão do processo como um todo. Perfeito. Então, para resumir isso que você está falando, e aí é o grande ponto que eu vejo de vantagem da tecnologia, é que ela traz agora, de maneira mais fluida, que
qualquer um dentro do sistema da empresa, operacionalmente falando, ele tenha um controle mais pleno de toda a documentação que é incluída dentro de um processo. Ele tem agora todo o respaldo técnico embasado na portaria, não em cima daquilo só que ele sabe de relevante, mas daquilo que a portaria realmente solicita pelo enquadramento do sistema. E automaticamente, com as mudanças que estão acontecendo no mundo, com tudo que está sendo exigido, né, dos profissionais, dos órgãos, sejam públicos, privados e tudo, ela vai trazer uma interação muito mais plena e vai conseguir equalizar essa quantidade enorme de normativas e procedimentos que crescem e obrigatoriedades que crescem a cada dia. Ainda mais a gente trabalha com tecnologia, vê tudo o tempo todo mudando de... Antigamente era de 2 em 2 anos a gente viu uma mudança, agora é praticamente de 3 em 3 semanas você tem uma mudança. Então, o teu sistema, pelo que eu entendi, pelo que a gente consegue vislumbrar em RegTech, ele vai conseguir equalizar isso e fazer com que essa transição seja fluida, sem nenhum tipo de transtorno ou análise muito abrangente dentro da empresa. Ela vai conseguir se moldando ao longo das operações. A gente pode falar que ela vai até mesmo ajudar o onboarding de novos colaboradores. A partir do momento que você tem uma documentação sobre cada portaria e que você tem desenhado já um fluxo desse processo, imagina que você tem um colaborador que você pode deixar ele rodando na plataforma com processos fictícios, documentos fictícios, e ele já treinar a análise dele em cima da portaria. Boa. É aquilo que você falou, é um mercado de trabalho que para a gente achar mão de obra é difícil, sim, ainda mais qualificada. A gente está vendo hoje todo mundo crescer querendo ser um montão de coisa, mas ninguém fala, poxa, eu quero ser um analista de certificação de qualidade. Então, assim, a gente tem que ter essa máquina que seja capaz de pegar um profissional no mercado, ensinar para ele um pouquinho do nosso mundo, que eu acho que é isso que a gente faz aqui também, sim. É apresentar esse mundo para esses profissionais e dentro desse sistema ele já está embarcado desde o primeiro dia no fluxo do processo. Exato. Bom, estou ansioso para que essa realidade seja mais realidade cada dia que passa. Com certeza. E se você gostou desse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.